Afinal, como criminosos conseguem usar o sistema do Pix para praticar golpes? Como é a arquitetura do Pix? Para entender mais sobre esse assunto, nós conversamos com o Rodrigo Gava, que é especialista em cibersegurança. E ele detalhou como é a ação dos hackers e quais os próximos passos para que isso não volte a acontecer. Vamos acompanhar. Hoje, quando a gente fala de Pix, a esmagadora maioria das instituições financeiras afiliadas, elas não possuem uma tecnologia própria para trabalhar junto ao Bacen. Elas precisam da ajuda desses terceiros, né? São pouquíssimos, a gente está falando de menos de 10 aí PSTI homologados, tá? E uma vez que esses PSTIs sejam empoderados ali pela instituição financeira para trabalhar junto ao Bacen em nome delas, na prática, tudo que as mensagens vindas desse PSTI, lógico, autenticadas, né, com certificado digital de uma origem controlada, mas enfim, todas as mensagens que elas enviam, né, num contexto técnico legítimo, são interpretadas como reais pelo SPI. Ou seja, o adversário pode pedir para transferir R$1 milhão de uma conta da instituição financeira que não tem R$1 na conta, não tem problema. Porque o Banco Central não verifica saldo. Quem verifica é o banco que manda a mensagem. Uma vez que a mensagem foi enviada, e era essa a posição do adversário, né, junto ao serviço de mensageria. Então, uma vez que a mensagem de Pix ela é enviada, o Banco Central só verifica se a conta emissora existe, né, e se a conta destino, instituição financeira existe, se aquela mensagem tecnicamente está bem construída, e se tudo estiver ok tecnicamente, vai ser enviado com uma única condição, de que haja saldo no que a gente chama de conta PI, conta de pagamento instantâneo. Essas contas, elas só funcionam para transacionarem entre si. Então, eu só posso mandar R$1 de uma conta PI para uma outra conta PI, e é assim que o lastro do Pix funciona, não é? Para que um banco realmente transfira dinheiro que exista de fato, né? Que de fato essa transação seja representada ali numa transação real dentro do fluxo do Bacen. Então, o que aconteceu, turma? O pessoal começou a enviar essas mensagens de Pix, e elas tecnicamente estavam ok, estavam autenticadas, uma vez que eles invadiram o PSTI, e elas só pararam de funcionar, de ser executadas, quando as contas PI das instituições financeiras vítimas zeraram. Então a gente está falando ali de dezenas, centenas de milhões de reais que ficam parados ali, entre aspas, nessas contas PI, que simplesmente sumiram e foram para contas de laranja através de Pix tradicionais. Então o pessoal estava enviando mensagem, ó, quero mandar um Pix para fulano, para ciclano, né, para todos os laranjas, e isso foi sendo debitado das contas PI das instituições financeiras vítimas até que esse valor acabou. Então, próximos passos aqui em diante, turma. Acho que tanto o Banco Central quanto as instituições financeiras, quanto os próprios provedores de serviços de tecnologia da informação, os PSTI, eles agora estão revisitando toda essa arquitetura e os controles de segurança que existem, para que isso não volte a acontecer. A própria credibilidade do Pix, ela vem sendo minada por conta de incidentes tão sérios num curtíssimo espaço de tempo. É sabido, né? É de se imaginar que existam adversários agora que estão focados simplesmente nesse tipo de alvo. A gente está falando das novas joias da coroa aí, da cibersegurança brasileira, talvez. Então é super importante de que aqui a arquitetura desses sistemas e todo o ecossistema que circunde essas arquiteturas sejam muito bem testados, né? E que possuam todos os controles de segurança necessários para uma operação com um risco intrínseco tão alto. Aí, nosso agradecimento ao Rodrigo Gava, que é especialista em cibersegurança, que participou aqui da nossa edição de hoje, explicando um pouco melhor como que funcionam esses golpes com o Pix. Muitíssimo obrigado ao Rodrigo Gava.